Pessoal, agora são 4h16 da manhã. Bom dia galera. Hoje eu vou participar de um evento que é 3 horas nadando com uma equipe. É a primeira vez que eu faço isso, então eu tô animado. E segunda-feira eu tenho uma provinha de Clínica Médica 1. Então bora conciliar as coisas e vamos que vamos. Aí você vai. Galera, conseguimos uma medalha. Hoje foi bem puxado, acabei até vomitando em uma das passagens que eu fui fazer no revezamento, mas deu tudo certo. Conseguimos sair com a vitória, né? A nossa equipe ficou em primeiro lugar. E é isso aí, agora estudar para a prova segunda-feira e vamos que vamos. Bom dia pessoal, hoje é domingo e eu preciso estudar para minha prova de Clínica Médica 1. Eu tenho vários assuntos para rever, como esses aqui que eu coloquei, a respeito de psiquiatria, a parte de endócrino, a parte de hemato, mas além disso tudo, eu ainda tenho que ver esses tópicos que são os tópicos maiores, aquela parte ali são os tópicos menores, por exemplo, de tireoidiopatias e de distúrbios de hemostasia, por exemplo. Então, eu vou ter que ver bastante coisa. Hoje, ontem eu estava estudando a respeito dos distúrbios de hemostasia, mas hoje realmente eu vou ter que estudar muito mais coisa, a parte de bócio, a questão de doença de Graves, infecções hospitalares, quais antibióticos usar, IRA, a classificação de CADIGO, então é muita coisa. A meta é estudar por meio de flashcards e videoaulas, tanto do Estratégia tanto do YouTube, vale dizer que o meu cupom no Estratégia é TMEDIONB, fazer algumas questões, mas principalmente focar em videoaulas didáticas, que inclusive no YouTube tem bastante, e flashcards. Aí se sobrar um pouco mais de tempo, aí eu vou arrochar para fazer as questões do Estratégia, beleza? Então vamos que vamos! Galera, o cansaço já tá batendo, muitos assuntos para estudar. Eu notei que quando eu vou fazer questões a respeito de IRA, é um pouco mais difícil nas questões do que na teoria, porque você tem que entender a questão do débito urinário e, além disso, você tem que saber a parte da creatinina, né, de como ela muda de acordo com o nível de lesão renal. Então a gente tem que saber desses detalhes. Mas eu acho que eu vou dar uma leve descansada e daqui a pouco eu volto para papirar mais um pouco. Maior que 1,5, 1,7, você pode fechar o diagnóstico de cirrose sem a necessidade de biópsia hepática. Então, repetindo, se você tem um indivíduo Então pessoal, fiz lá a prova e caiu o que eu tinha estudado, mas apesar disso eu ainda tive dificuldade em algumas, normal. Mas a que eu fiquei mais assim por ter errado foi uma que eu vi que estava estranha, só que falava assim, TTPA alargado deve ser hemofilia. Hemofilia A, investigar fator 8. E assim, apesar de ter um sentido, a gente teria que investigar outras causas.
E foi por isso que eu errei, porque eu marquei essa, que apesar de não estar errada, não dava para afirmar ainda. E aí eu devia ter marcado a opção que falava de investigar outras causas. Mas foi isso, teve outras lá que eu fiquei um pouco em dúvida, mas esse foi o meu principal erro nessa prova. E agora é esperar a correção. As várias fases, estações que me levam com o vento e o pensamento. Terça-feira, pessoal, quinta-feira eu tenho mais uma prova, só que essa prova é de cirurgia, então eu tenho que ir pra faculdade. Basicamente, eu acho que hoje eu vou ter uma aula bem curta. E é isso, né? A gente muitas vezes vai ter que ir pra passar o dia inteiro e às vezes vai ter que ir pra passar 1, 2 horas lá na faculdade. Então eu vou ter só terça-feira praticamente para estudar todo o conteúdo da prova, e quarta-feira eu tenho uma aula basicamente das 8 até as 8 horas da noite. Então vamos que vamos. Galera, voltando para casa, hoje eu tive aula sobre obesidade, foi uma aula até rápida, e agora são 11h30, então foi uma aula rápida e eu tive todo esse deslocamento, mas faz parte. Então na parte da tarde eu tenho que estudar hérnias e a parte de coloproctologia para a prova que eu vou ter quinta-feira. Bora, frango. Pessoal, indo dormir agora, dei uma estudada ali, mas confesso que eu acho que eu não estudei tudo que eu deveria ter estudado para a prova de cirurgia. Vou tentar estudar um pouco amanhã. Amanhã eu vou ter teste de progresso também, que é uma prova que todos fazem a mesma prova, mas a gente é avaliado por ano. E é isso, basicamente, que eu preciso fazer. Além disso, eu tenho uma optativa de 18 às 20 horas, então fica um pouco pesado. Mas eu vou ver o que eu faço amanhã para poder ter o melhor resultado possível na prova de quinta-feira. Bom dia, pessoal, 5h14 da manhã. Vou lá tomar meu banho. Bom dia, pessoal, 7h05 agora aqui no meu relógio, e eu vou dar uma estudada prévia nos conteúdos da prova antes das aulas começarem. Eu tenho que estudar ainda um pouco mais sobre hérnia, sobre transplante hepático, e especificamente em relação aos tumores hepáticos primários, porque geralmente os tumores hepáticos são secundários devido a metástases de outros cânceres de outros locais do corpo. Mas a gente também tem que estudar essa parte para ver como é que faz a cirurgia, o transplante hepático e tudo mais. E fora isso, a parte que eu estava vendo ontem de coloproctologia, né? Exame coloretal, abscesso retal, fístula, fissura, dentre outras coisas que vão cair na minha prova de amanhã. E hoje vai ser muito difícil de estudar, porque eu tenho um teste de progresso e tenho as aulas normais já do meu dia a dia, né? E fora isso, galera, eu gostaria de falar pra vocês da complicação em você ser obcecado, né? Porque na internet todo mundo fala que você tem que ser obcecado pelos seus objetivos, que só importa os seus objetivos e tudo mais. E aí tem um filme chamado Whiplash, que o cara é baterista e tal, e ele começa a sangrar toda vez que ele fica batendo na bateria, a fim de se tornar o próximo Charlie Parker. E aí, no final, algumas pessoas interpretam como se ele tivesse tido sucesso e outras pessoas interpretam como se ele apenas tivesse conseguido agradar o professor. Mas até que ponto agradar o professor
é o sucesso de fato, né? Porque ele deveria ter tentado conseguir o sucesso para ele mesmo e não necessariamente para tentar agradar a esse professor hipotético e tudo mais, que ele admirava e que achava que iria tornar ele o próximo Charlie Parker. Outras pessoas interpretam o final do filme como se a obsessão que ele teve durante todo o filme, né, fosse levar ele a de fato chegar à excelência, que seria aquele ponto máximo do final do filme, né, o ápice. Mas eu interpreto que não foi bom pro personagem principal essa questão da obsessão. Ele bateu o carro, se machucou, foi lá, o cara humilhou ele. Ele falou que ele queria terminar com a namorada dele porque a namorada dele tava atrapalhando, ele queria ser grande e tudo mais, só que no final ele vai e pede pra ela ir assistir ele tocar bateria. Então são as incoerências, né, dessa obsessão exagerada que a gente não pode ter. Fora isso, recentemente a gente teve um caso aqui no Brasil, e um caso real, que foi o caso do Gunley, né, que era um fisiculturista e infelizmente ele veio a falecer por conta Teve gente que falou que foi por conta de uma hipoglicemia devido à insulina que ele estava utilizando, e teve outras pessoas que falaram que foi por conta de miocardiopatia. O que realmente aconteceu eu ainda não sei, eu só sei que assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a ser obcecado por algo, assim. Você vê que nas falas dele, ele falava, eu vou perder aqui 5 ou 10 anos, mas eu aceito isso porque é viver o fisiculturismo, é viver o old school, é viver, enfim, essas coisas. Só que quando você foca muito em uma área da sua vida e negligencia todas as outras, até sua saúde, pode ser que seja muito prejudicial para você daqui a pouco tempo. Então você vai querer se submeter a certas coisas por um momento muito curto. Às vezes a gente tem que pensar no longo prazo, né? Por isso que eu sempre falo de cuidar da saúde assim, de uma forma tranquila, sem ser muito obsessiva, né? Cuidar da saúde, estudar bastante, porque estudar te agrega muito, ter bons relacionamentos. Então eu acho que é mais ou menos por ali, ter a vida mais tranquila possível, para que de fato assim, você não vai se tornar, igual no filme fala, o próximo Charlie Parker, mas você pode ter uma vida tranquila e uma vida de fato feliz, né? Mas isso aí vai de cada um. Foi a reflexão de hoje a respeito de será que vale a pena você ser obcecado pelos seus objetivos, ou você deve ser disciplinado para chegar neles, né? Então é isso, vamos para mais um dia de estudo e vamos que vamos. BCE agora, 18 e pouco, que eu tenho que estudar para a prova de amanhã. Pessoal, agora são 4h16 da manhã e eu vou dar a minha última revisada para a prova de cirurgia, porque realmente ontem não deu tempo no final do dia, devido a muita coisa que eu fiz. Eu fiz um teste de progresso, que é tipo um simulado do Enem. Para quem não sabe, durante a faculdade de medicina, todo ano tem um teste de progresso regional, que seria o CO, e também tem o teste de progresso nacional, que seria o da ABEM, só que a gente faz online. Então esse eu tive que fazer presencial e não deu tempo de eu estudar durante a tarde. Por isso que eu tenho que estudar agora, 4 e pouco da manhã, para a prova de cirurgia que eu já vou ter hoje. Você tem que pagar
gravado. Por isso apareceu 2 vezes. Esse tipo de questão quando ele despenca. E vocês têm que entender por que pra não esquecer mais. Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor. Bom dia, galera. Cheguei aqui na faculdade, 6h52, ainda vai dar um tempo de dar uma estudada, porque a prova vai começar 8 horas. E vai cair alguns conteúdos, porque a gente em cirurgia tem uma divisão, que é o módulo e as aulas teóricas. As aulas do módulo são divididas em 3 módulos. Então a gente teve a primeira parte, que foi de esôfago e estômago, agora a gente está na parte de coloproctologia. E depois a gente vai ter alguma outra parte a respeito de vesícula biliar, pelo que os meus colegas falaram. Isso porque a turma é dividida em grupos de aproximadamente 15 pessoas, em que a gente fica com um professor e aí vai rodando e trocando. Então, alguns já viram colecistite e tudo mais. E é isso. Fora essa parte do módulo, ainda vai cair a parte teórica. A parte teórica foi menor dessa vez. A gente teve carcinoma hepatocelular, a gente também teve hérnias e a gente teve obesidade. Além disso, é a parte de coloprocto, então abscesso anal, no caso, fissura anal, fístula anal e outras coisas, hemorroidas também, diverticulite, diverticulose, retrocolite ulcerativa. Então muita coisa para cair hoje, mas eu confesso que ontem eu tive o teste de progresso, saí muito cansado, passei ali 5 horas fazendo uma prova. Muito interessante fazer essa prova, porque mostra o quanto a gente está aprendendo. E esse semestre em específico foi muito útil, porque eu sentia muitas vezes que eu não estava aprendendo nada de medicina até o 3º semestre ali, mas do 4º e 5º semestre a evolução é muito grande. Você sente realmente uma curva de aprendizado de algo útil para a sua vida como médico a partir desses semestres, principalmente do ciclo clínico. Então fica muito mais legal estudar a medicina quando você vê uma aplicação na realidade. Fora isso, o povo acha que, não, fazer pesquisa não é tão legal porque o cara fica dentro de um laboratório e tudo mais, mas não necessariamente. Existe muita pesquisa em que você estuda de fato com pacientes reais, com o prognóstico do paciente, e isso é muito útil para a vida médica de fato, porque você usa de inferências estatísticas para aplicar na realidade como médico. Então é muito importante essa parte. Então, assim, a gente vai ter essas partes. Eu acho que não vai cair divertículo de Meckel, por exemplo, que é um divertículo verdadeiro, vai ser mais esses colônicos, pseudodivertículos que algumas fontes colocam. E é isso, eu vou ter que revisar algumas partes, a parte de hérnia, né? A gente tem, por exemplo, o trígono de Hesselbach, que ontem o Renato, que é um amigo meu, me perguntou, é hérnia direta ou indireta? Aí eu ainda tava confundindo, ainda falei que era indireta, mas ele falou pra mim que era direta, e realmente é direta. É um trígono que faz a parte superior dos vasos epigástricos inferiores, a parte medial vai ser delimitada pela linha do músculo reto abdominal, e a parte mais lateral é pelo ligamento inguinal. Então a gente vai ter esse trígono e é ali que vão ocorrer as hérnias diretas. A gente também tem hérnias lombares, a gente tem a superior e a inferior. A inferior eu lembro que é do trígono de Petit, aí tem outro trígono lá em cima. A gente tem que saber um pouco de drenagem venosa, do ânus também para a parte de coloprocto. Então, assim, é muita coisa para revisar. E ontem não deu por conta do teste de progresso, né? Eu fiquei muito cansado, ainda cheguei para a BCE, como eu mostrei para vocês, passei ali 1 hora, 1h30, mas realmente o cansaço estava batendo muito. Fui dormir mais cedo e aí acordei 3h50 da manhã. Ainda bem que eu tô com bastante energia. E é isso aí. Vou fazer a prova e daqui a pouco eu falo com vocês. O senhor tá muito ansioso. Fala, galera, saindo agora da aula de bioestatística. Dá um oi aí pra eles. E aí, de boa? É isso aí, pessoal, semana muito puxada, mas daqui a pouco eu vou corrigir o teste de progresso e eu falo um pouco pra vocês sobre essa prova.
Então, pessoal, comentando aqui um pouco a respeito das provas que eu fiz esses dias, eu vi algumas coisas. E dentre essas coisas que eu percebi foi igual um certo post que eu vi do Estratégia Med, que fala que prova não olha história. Então, muitas vezes a gente acorda mais cedo para estudar e a gente espera um certo resultado. Mas, na verdade, é melhor que a gente tenha um estudo mais constante e muitas vezes menos intenso do que aquela loucura de tentar estudar demais para uma prova. Então, em relação à prova de clínica médica, que foi a primeira prova que eu fiz, eu me senti um tanto quanto mais tranquilo ao fazer ela, mesmo que ela fosse mais difícil, tinha mais texto, porque o que eu fiz? Eu fui estudando durante o período entre provas, né? Então, apesar de realmente assim ter um certo aprofundamento, ter questões discursivas, principalmente ali de hemato, endócrino, questões muito variadas, eu senti uma certa confiança maior para responder essa prova. Já o teste de progresso, que é esse aqui, é uma prova muito ampla, né? Que assim está preparando a gente para as futuras provas de residência que a gente for prestar. Então achei muito legal, muito válido fazer isso aqui, ver que muitas coisas que eu aprendi durante esse semestre em específico estavam aqui nessa prova, coisas como hipertiroidismo, hipotiroidismo, qual medicamento usar de primeira linha para hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfim, muita coisa. E a respeito da prova de cirurgia que eu acabei realizando hoje, algumas coisas eu verifiquei. Uma dessas coisas que eu percebi é que seria muito bom se eu fizesse flashcards de todas as aulas, ou seja, enquanto o professor estivesse falando os tópicos mais importantes que ele possivelmente cobraria, eu já deveria ir fazendo flashcards para não perder aquela informação no futuro, porque muitas vezes um professor ele vai falar no pós-aula, ou durante a aula, ou depois da prova, tipo assim, eu falei daquele ponto, você não lembra? Ou ele vai falar, não, estudem isso porque vai ter uma pergunta na minha prova sobre tal coisa. E muitas vezes a gente escuta isso, mas não guarda essa informação ou não anota em algum lugar que a gente vai rever. Por isso que eu estou pensando em adotar mais os flashcards nesse quesito. E assim, como algumas questões me marcaram dessa prova, eu vou falar aqui para realmente assim, pela dor aprender, né? Então, quando a gente erra, é um ponto muito importante para que a gente melhore naquele fator que a gente foi mal, porque se a gente só acertasse, a gente não teria ponto de melhoria. Então, algumas coisas que eu aprendi hoje, por exemplo, o CAE não é um marcador de rastreamento, mas é um marcador após o paciente ter tido um câncer. Então, você vai ter que fazer aqueles exames com frequência para esse tipo de paciente, não para todos os pacientes. Outro ponto que eu deveria ter estudado melhor, quando o paciente vai fazer uma tomografia, é melhor que seja uma tomografia com contraste intravenoso. E eu acabei marcando tomografia com contraste oral. Só que depois eu fui conversar com um amigo meu e ele me falou o seguinte, que quando é oral, pode sair do trânsito intestinal e aí você vai perder o contraste, ou o contraste vai para um lugar que você não gostaria que fosse. Então faz sentido nesse caso ser intravenoso. O que eu tinha pensado na hora é que seria oral, porque iria seguir o trajeto gastrointestinal, só que não era por isso. Igual justamente eu falei, se tivesse alguma perfuração, iria sair. E outro ponto que eu acabei vacilando, né, foi uma questão que eu fiquei na dúvida se o paciente estava com diverticulite. Então, como essa é uma condição que pode haver perfuração, eu não marquei colonoscopia, apesar de eu saber que a colonoscopia é um dos principais exames da coloproctologia. Agora eu não lembro se eu marquei tomografia também, e é algo agora que assim, eu posso melhorar. Eu percebi que em relação aos sangramentos, quando tiver coágulos, realmente o melhor exame complementar a ser pedido
é a colonoscopia. E é isso, assim, a gente vai vendo os erros que eventualmente a gente tem e aí a gente tem que evoluir a partir desses erros, não ficar reclamando, eu poderia ter ido melhor, poderia não sei o quê. Óbvio, a gente percebe os erros, mas a partir deles a gente precisa melhorar. Então essa foi a minha semana de provas, foi uma semana muito cheia, muito cansativa e agora eu vou corrigir o teste de progresso. E até a próxima semana, pessoal!